Menig, muito difícil. Menig Botelho. Trabalho com cinema, dou aula de cinema, dou aula de teatro, tenho uma produtora de cinema. Porém, contudo, entretanto, todavia, há mais de 2 anos eu dou aula de oratória. E nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, nesse workshop de hoje, eu vou tentar resumir esses 2 anos que eu dei de aula de oratória aqui nesse vídeo. Como dominar a oratória? Eu vou tentar fazer com que vocês, depois dessa aula, captem as principais dicas de como a gente pode dominar a oratória, de como a gente pode fazer uma boa apresentação. Aqui vão ter várias dicas, várias coisinhas que eu vou falar para vocês, que vão ser essenciais para que vocês tenham uma boa apresentação, para que vocês entendam que a oratória não é só falar em público. Nesse vídeo aqui, nesses slides aqui, vocês vão perceber que a oratória vai muito além disso. Eu não estou só falando de oratória, eu estou falando de comunicação. Então aqui, como dominar a oratória? As principais dicas para você melhorar a sua comunicação com o professor, muito difícil, só me liga você, pode passar. Ó, os objetivos da aula. Aqui a gente vai entender o que é oratória. Então, o que é oratória? A gente vai entender o que é isso, o que significa oratória. Alguém consegue me responder o que é oratória? Bom, o oratório é uma tecnologia simpática que usa para devolver as concessões de conservação. Mais ou menos, não é muito bem isso, mas valeu a tentativa. Alguém mais responde o que é oratória? Chute rápido, pode ser uma palavra, 2 ou 3 palavras. Alguém? Falar em público. Falar em público. Tá. Já vou especificar mais isso. No próximo slide eu vou responder. Aqui a gente vai aprender técnicas para falar com segurança. Ok? Falar com segurança é muito importante. Por mais que vocês estejam nervosos por dentro, transmitir a segurança transmite credibilidade para o público. E eu vou falar mais sobre isso. Tudo que está aqui eu vou me aprofundar. Superar o medo de falar em público. Então a gente vai entender por que a gente tem medo de falar em público, por que a gente tem medo de vir aqui e falar. Comunicar-se com clareza e impacto. De nada adianta estar fazendo uma apresentação, estar falando aqui com vocês, se, primeiro, não estou impactando. O que é impactar? Enquanto eu estiver falando, vocês estão refletindo, vocês estão ouvindo tudo que eu estou falando e pensando. Se eu não ver que está todo mundo olhando para mim do jeito que vocês estão me olhando, eu estou com algum problema na minha comunicação. E eu, como professor, já dando aula há muito tempo, eu percebo no olhar do aluno, se o aluno não está prestando atenção, se o aluno está aqui assim, pela cara dele eu sei se ele está gostando da aula ou não está. Se eu vejo que eu estou no slide e você já começa a ficar assim, eu passo, eu tenho que fazer alguma outra coisa. Por isso que é importante eu olhar para as pessoas, eu olhar para vocês, e aí eu já vou explicar para vocês, até porque o olhar é mais importante que isso, mas principalmente porque eu percebo se vocês estão prestando atenção na aula ou não. Pelo jeito que vocês estão olhando, pela postura de vocês, pelo jeito que vocês estão. Então eu gosto de, enquanto eu estou dando aula, todo mundo está assim, com uma cara de, caramba, estou prestando muita atenção, as coisas que o professor está falando está refletindo. E eu amo esse olhar dos alunos, ok? Mas para isso eu preciso falar com impacto. Eu já vou falar como que a gente pode falar isso e com clareza, ok? E exercitar. E eu vou falar também da importância do exercício. Pode passar. Bom, o que é oratória? Uma definição breve. A arte de falar em público com clareza, persuasão e naturalidade. Clareza é todas as palavras, cada vírgula que eu estiver falando, vocês precisam estar entendendo. Lógico, eu estou dando aula de oratória aqui, mas se eu estivesse dando aula de história, cada vírgula, cada palavra, vocês precisam estar entendendo. Qualquer assunto que eu estiver falando em público, o público precisa entender. Eu não posso estar falando aqui e vocês não entenderem o que eu estou falando. E isso vem muito da comunicação. Não é nem o que eu estou falando, é como eu estou falando. Eu já falei isso 1000 vezes aqui. A oratória não é sobre o que você fala, é sobre como você fala. E sobre o como você fala é muito mais importante do que você fala. Eu já falei um monte de vezes.
Eu posso ser muito inteligente, eu posso estar falando uma coisa muito inteligente. Se eu não estiver falando de uma maneira que vocês entendam, não vai adiantar nada. Agora, o que eu estou falando pode não ser tão inteligente assim, mas se eu estou transmitindo isso com clareza, com uma boa comunicação, aí vocês vão entender tudo que eu estou falando. Então, a comunicação, a clareza da minha oratória, às vezes é mais importante do que o meu conteúdo. Eu não estou falando aqui que vocês não precisam ter um conteúdo bom, precisa. Se vocês juntarem útil ao agradável, um conteúdo bom com uma boa comunicação, sucesso, ok? Então, é sobre falar com clareza. Persuasão, tá? Persuasão é, eu de certa forma, tudo que eu falar, independente de vocês concordarem ou não, eu convencer vocês que isso é verdade. Isso é uma boa persuasão. E naturalidade. Eu falo aqui com naturalidade. Vocês me conhecem, muitos de vocês já me conhecem, não sei se acho que quem está no vídeo não vai me conhecer, mas mesmo quem não me conhece, a pessoa famosa sabe que sabe, não sabe, não sabe, está no inconsciente da pessoa. A naturalidade. Se eu viesse aqui e falasse de um jeito diferente com vocês e tentasse falar de uma forma diferente para tentar me parecer, não ia dar tão certo. Vocês iam saber que eu estou falando assim, desse jeito, sabe? Se eu tentar mudar minha voz, minha entonação, mudar o meu jeito, vocês vão perceber de alguma forma. Então a naturalidade esse é quem eu sou, essa é a minha fala, essa é a minha dicção, esse é o jeito que eu falo, e quando eu vim aqui falar em público, eu preciso transmitir essa naturalidade. E a naturalidade e a autenticidade transmite confiança no público. E as pessoas sempre vão perceber se vocês estão sendo naturais ou não. Ok? Aí, a importância do oratório. Por que a gente precisa aprender oratório? Por que a gente precisa aprender oratório? Não é só para vir aqui e falar bem em público, não é só isso. É muita coisa envolvida. Ó. Primeiro, vida pessoal. A oratória vai te ajudar muito na tua vida pessoal, em tudo mesmo. Assim, ontem, eu também trabalho com cinema, não, antes de ontem, aconteceu um negócio muito interessante, que eu não pude ir, né? A minha produtora foi convidada, a produtora do Cassiano, também fui convidada para o maior evento de cinema de networking da América Latina. E aí eu não pude ir, só que o restante da produtora foi. E aí estava do lado deles, na mesa, o pessoal do Agente Secreto, que é um novo filme que vai ser que nem eu ainda estou aqui no ano passado. Vai ser um filme que vai representar o Brasil no Oscar, talvez ganhe até mais Oscar que o Ainda Estou Aqui. Filme dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e protagonizado pelo Wagner Moura. E aí o pessoal da produção estava do lado da mesa deles. E aí eles me ligaram por vídeo e perguntaram como ele faria nessa situação. Eles me ligaram como que a gente pode conversar com aquele pessoal. Eles não sabiam o que fazer para simplesmente ir lá naquela mesa e conversar com eles. Como eu já tenho esse domínio da oratória, da comunicação, eu estudei muito isso, e não só estudei, isso faz parte da minha personalidade também, isso me ajuda muito na minha vida pessoal, para fazer networking, para conversar com as pessoas, para fazer amizades, para tudo que envolve minha vida pessoal, a oratória e a comunicação me ajudam. Como conversar com a pessoa? Como conversar e ouvir o que a pessoa está falando, porque também não adianta ficar falando e não ouvir. Você tem que ouvir mais do que falar numa conversa. Então, ter esses macetes de conversa para gerar conexão, para gerar empatia com as pessoas. A oratória ajuda tudo isso. Né? Hoje, nessa aula, a gente não vai se aprofundar tanto nisso, mas em outras aulas, a gente já se aprofundou nessa questão da personalidade, do carisma, que é tão importante na nossa vida. Nas entrevistas que a gente for fazer, como a gente pode se sair bem nas entrevistas, falar com comunicação, né, para a gente conseguir o trabalho que a gente quer, para vocês conseguirem o trabalho que vocês querem, com certeza o oratório vai ajudar nisso. No seu trabalho, né, o trabalho, eu já vou juntar com a questão da liderança. Se você tem uma boa oratória, uma boa comunicação, automaticamente você vai exercer o papel de líder. Normalmente as pessoas que têm uma boa comunicação, ela vai seguindo por essa questão da liderança. Então, se você vê numa empresa chefe ou pessoas que exercem cargos de liderança, ou é porque ela, sei lá, tem algum conhecido, um pai, alguém da família que é, né? Mas se ela conseguiu isso por mérito próprio, é por causa da comunicação dela. Muitas das coisas que a gente consegue no nosso trabalho é por conta da nossa comunicação, ok? E até nas vendas, para quem trabalha com vendas, as vendas é total oratória, é total persuasão. Por que você precisa comprar o que eu estou te vendendo? Você precisa ter uma boa persuasão, você precisa ter uma boa comunicação para vender um produto. Eu mesmo já comprei muitas coisas por causa da lábia de quem estava vendendo,
ok? E não só com vendas, muitas profissões exercem a oratória. Professor, vocês acham que exerce a oratória? Advogado? Quem vende, quem é vendedor, exerce a oratória? Bom, ele é um vendedor da oratória. Exato, pode ser um vendedor da oratória, que eu estou fazendo aqui agora, ok? Então, muitas profissões que a gente vai exercer nas nossas vidas vai depender muito da oratória. Vai passar. Ainda não. E aqui, ó, oratória, aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que oratória é dom ou não é? As pessoas nascem com esse dom ou não? Não. Vamos lá. Vou tentar responder essa pergunta. A oratória, existem pessoas que podem nascer com dom. Existem pessoas que já nascem com essa questão de ter uma boa comunicação. Muito vem da família também. Eu sempre falo que a nossa personalidade é construída pelas 5 pessoas que mais convivem com a gente. Então pega as 5 pessoas que mais convivem com vocês, vai ser a personalidade de vocês. Você é uma mistura dessas pessoas. Então se vocês vêm de uma família que é muito comunicadora, que se comunica muito bem, vocês tendem, não é? Às vezes acontece o contrário, mas vocês tendem a ser pessoas comunicativas. E pessoas comunicativas podem, dependendo da autoestima dela, da autoconfiança dela, sem ter tido nunca uma aula de oratória na vida, chegar em público e falar bem. Tem pessoa que é assim, tem pessoa que nunca teve uma aula de oratória, nunca teve uma aula de comunicação e desde criança sempre falou bem em público. Tem gente que é assim. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você não precisa ter o dom para falar bem em público. Você pode estudar, se aprofundar. E aqui a gente vai para uma coisa que é muito importante. Ter a técnica. O que é ter a técnica? A técnica é isso que a gente está fazendo aqui agora. Aqui eu vou dar mais do que a metade da técnica para vocês seguirem bem o oratório. Isso tudo que eu estou falando com vocês é técnica. Eu vou ensinar dicas, eu vou ensinar macetes, são técnicas. Então vocês dominarem a técnica é muito importante. Mas não adianta nada só dominar a técnica. Não adianta nada só ver esse vídeo ou ver essa aula e falar, agora eu sei de oratória, eu vou chegar lá e vou falar bem. Não, isso aqui é importante. Porém, precisa de treino. Se vocês não treinarem com qualquer coisa na vida de vocês, e aqui nas nossas aulas vocês vêm bastante para cá, a gente vem aqui para o palco, e esse momento é muito importante. Porque vocês acham que vocês vão aprender a jogar futebol, por exemplo, lendo livro de futebol? Vocês podem aprender muita coisa, sobre tática, sobre posicionamento, mas vocês só vão aprender a jogar futebol se vocês jogarem. Vocês só vão aprender qualquer coisa se vocês praticarem. A leitura, a técnica, importante mas vocês precisam praticar. Se vocês não praticarem, se vocês não passarem pelo momento de errar, se vocês não passarem pelo momento de caramba, não fui bem, preciso melhorar, a primeira vez nunca vai ser maravilhosa, a primeira vez vocês vão errar e normal. Agora, ou vocês, caramba, errei, nunca mais falo, nunca mais falo. Ou vocês pegam isso e falam, não, o que eu errei? O que eu posso melhorar? Vou tentar a segunda vez vai ser melhor. E a segunda vez pode ser pior. A terceira também. Mas aí, conforme vocês vão se acostumando com isso aqui é costume. Isso aqui que eu estou fazendo, eu faço todos os dias da minha vida porque eu dou aula. Então, para mim, é a coisa mais normal do mundo estar aqui falando com vocês. Mas para quem nunca veio aqui, é muito difícil. A pessoa vem aqui, se treme, ela fica... Eu já vi vários, como eu já dou aula de oratória há muito tempo, eu já vi muitas coisas acontecerem com pessoas vindo aqui na frente. Tem gente que não para de rir, tem gente que começa a ter crise de riso. Cada pessoa vai lidar de uma forma diferente. Mas se você se acostuma com isso aqui, não só você começa a achar isso normal, mas você começa a se desafiar. Por exemplo, eu estou fazendo um vídeo aqui, para mim está sendo muito legal. Estou curtindo muito isso, porque a gente começa a se acostumar com essa questão da adrenalina. Eu quero ter adrenalina, quanto mais pessoas tiver, melhor. E quando tem um público de 700, 800 pessoas, eu amo, sabe? Quanto mais desafio, quanto mais difícil for, quem está acostumado com isso começa a gostar. E quando você começa a gostar disso, ferrou. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre alguns mitos que existem na oratória. O que são mitos? Algumas mentiras que as pessoas contam que existem na oratória. Primeiro, oratória é só para quem é extrovertido. Não é. Eu conheço muitas pessoas que são pessoas tímidas, são pessoas introvertidas e chegam para falar em público e falam muito bem. Então, se você é introvertido, se você é tímido, tá tudo bem.
você pode falar em público do seu jeito, com a sua personalidade. Você é tímido? Você pode vir aqui e falar em público, ok? Não é um impeditivo. Não, eu sei. Outra coisa que é muito importante, precisa decorar tudo. Gente, se vocês forem tentar decorar, primeiro, vocês não são atores ou atrizes. Eu fiz teatro por mais de 10 anos, eu já atuei, então eu estou acostumado com essa questão de decorar. Mas como que o ator decora o texto? A gente decora o texto, a gente sabe o texto todo, para depois, como que eu vou conseguir colocar cada palavra a emoção? Cada palavra do meu texto precisa ter uma emoção diferente. Eu posso falar bom dia, posso falar bom dia, posso falar bom dia, posso falar bom dia. Cada bom dia desse passa uma emoção diferente. É a mesma palavra, mas se eu falo de formas diferentes, dá uma sensação diferente para quem está vendo. Então, para atuação, cada palavra, cada vírgula é importante. Aí, qual é a emoção que eu vou dar para aquela palavra? Qual a respiração? Como que vai estar o meu olhar? Tudo isso. Mas vocês não são atores, vocês não são atrizes. Então, se vocês decorarem, se vocês não fizerem isso, vai soar falso, vai soar repetitivo. Então, qual é a dica que eu dou? Ao invés de decorar um texto inteiro, seguirem por tópicos. Que nem eu estou fazendo aqui. São alguns tópicos que eu só tenho, eu viro minha cabeça 2 segundos, e aí eu começo a falar. Estudem os tópicos que vocês vão falar. Saibam dos tópicos que vocês vão falar e falem com naturalidade. Essa aula eu já dei outras vezes e eu falei coisas diferentes do que eu estou falando hoje. Ok? Então, decorar os tópicos e falar com naturalidade é muito melhor do que você decorar ou ficar lendo o texto. Eu odeio a apresentação que a pessoa fica lendo o texto. Né? Isso perde a questão do olhar para o público, e eu já vou explicar porque que o olhar é muito importante. Perde um monte de coisa. Então, o que eu sugiro para vocês? Peguem tópicos, não precisa dar. Às vezes o tópico pode escrever no papel higiênico. Já teve aula que eu vim aqui, eu escrevi o tópico numa folha de papel qualquer. O importante é que você saiba, que você entenda, que pode ser palavras. A maioria das aulas que eu dou aqui para vocês, eu escrevo 4 palavras só e eu vou me guiando por essas 4 palavras. São palavras que eu coloco, mas vocês podem colocar frases. Eu só sugiro que não sejam coisas tão grandes. Sejam frases, sejam palavras, sejam pequenas coisinhas que vocês entendam, que vocês consigam se guiar. Pode ser um mapa mental, eu vou falar sobre isso aqui, ok? Quem gagueja ou tem timidez não pode aprender. Já falei da timidez, mas até gago, até quem tem gagueira, consegue falar em público. E eu sou um exemplo vivo disso. Eu sempre falo da minha história de inspiração. Eu sou um ex-gago que hoje dá aula de oratória. Eu não conseguia falar uma palavra. Eu ficava mas eu ficava 3 minutos, parecia um disco repetido. Mas o teatro me ajudou muito e o estudo da oratória e da comunicação me ajudou muito. Então era gago e hoje eu estou aqui falando. Mas, para quem ainda está com a gagueira, para quem é gago, consegue vir aqui e falar. Lógico, tem outras questões, tem a questão da respiração, a gagueira vem muito da respiração, vem muito da dicção também. Até hoje eu tenho um pouco de gagueira, não parece, mas até hoje eu tenho. Mas eu sou um exemplo vivo, que eu ainda tenho um pouco disso, né? Com a palavra, com a letra T e com a letra P, às vezes trava, mas eu estou aqui falando com vocês, ok? E curiosidade, 75% das pessoas têm medo de falar em público. Ou seja, se vocês perderem esse medo de falar em público, vocês já se destacam e já viram mais do que a maioria das pessoas são. Então, 75% das pessoas têm medo de falar. E aí, a matemática, 25% das pessoas não têm medo de falar em público. Então, é melhor fazer parte desses 25% do que os 75%. Vocês já se destacam, olha só que doideira. Vocês aprenderam a oratória, dominando a oratória de alguma forma, vocês já se destacam na vida, no mercado de trabalho e em muitas outras coisas. Os 4 pilares da oratória. Vamos lá, as 4 coisas que são as coisas mais importantes da oratória, esses são pilares. Postura corporal, presenças, gestos e movimentações. Aqui é muito importante. Primeiro, presença. Eu estou aqui, a minha presença é isso aqui, ó. Tá falando com vocês, é eu ter presença. Quando eu não ter presença, eu estou falando aqui dessa formazinha, aí tá falando, tem gente que fala em público e não tem presença nenhuma, assim, né? A pessoa que está falando aí, quando a pessoa está falando desse jeito, ela começa a falar, ela vai se esconder, aí as pessoas começam a se expressar, aí já começa a
conversar, entendeu? E aí a pessoa começa a mexer no celular e ninguém presta mais atenção em nada. Então a presença é muito importante para captar a atenção de vocês, ok? Eu ter presença, é isso que eu estou fazendo aqui agora. Gestos, é eu fazer gestos com a mão, é eu mexer a mão. Se eu fizer algo aqui assim, ó, inconscientemente, vocês vão achar que eu estou escondendo alguma coisa. Se eu ficar assim desse jeito. Lá nos tempos tribais, no tempo das cavernas, quando a pessoa queria gerar confiança na outra, ela fazia assim com a mão. Ela falava, estou sem nada. E isso ficou na nossa cabeça de alguma forma, de quando a gente mostra a mão, a gente quer de alguma forma confiança. Então quando eu estou aqui falando com vocês, mostrando minha mão e fazendo assim com vocês, eu estou gerando confiança para vocês. Porque de certa forma eu não tenho nada a esconder. Ok? Então os gestos são importantes. E a movimentação, eu não fico parado. Se eu estou dando uma aula, estou fazendo uma palestra, estou sempre andando. É que eu não estou andando até lá, vocês sabem que quando eu dou aula eu fico andando para lá e fico por causa do vídeo. Então eu estou aqui, ó, a minha movimentação está um pouco mais limitada. Mas eu gosto de andar, de falar com vocês, de ficar andando. A movimentação é importante, porque não ficar algo parado. Então dá um senso de movimento para vocês e não deixar ela tão chata. Ok? Outra coisa, que eu não sei se vai estar em outros slides. Mas os nossos gestos são muito mais importantes do que a nossa voz. Eu já vou falar mais sobre isso. Agora eu lembrei que tá. Voz, ritmo. O ritmo que eu falo é importante, ok? Eu posso estar falando aqui, ó. Eu posso estar falando muito rápido, eu posso estar falando aqui desse jeito, não sei o que, eu posso estar falando um monte de coisa e se eu tiver um ritmo muito rápido, às vezes você não vai entender. Se eu estiver falando de um jeito muito calmo, falar desse jeito com vocês, tem gente que fala assim, né? Tem gente que vai, eu já vi aula de pessoas, não tem problema, ritmo da pessoa. Mas uma coisa, imagina se eu estivesse falando tudo isso que eu estou falando para vocês dessa forma. Às vezes, esse tipo de ritmo dá certo se vocês querem emocionar, se vocês querem fazer uma fala mais emocionante, sabe? Se vocês tiverem pouco tempo para falar, tipo 3, 4 minutos. Agora, como eu tenho muita coisa para falar, e eu tenho muitas coisas, são vários slides, eu preciso estar no ritmo um pouco mais forte. Então depende muito, é muito relativo. Se vocês têm muita coisa para falar e vocês precisam aumentar um pouco o ritmo, vale a pena falar um pouco mais rápido, mas não pode falar muito rápido também, senão a pessoa não entende. Então saber controlar o ritmo tem muito a ver com o tempo que você tem. Tenho 2 minutos para falar, mas eu tenho muita coisa para falar. Então, aí vale a pena falar mais rápido. Eu tenho 2 minutos, eu não tenho nada para falar. Eu tenho uma frase para falar só. Aí vale a pena ir com um ritmo um pouco mais cadenciado. Então depende muito do que vocês têm para falar, ok? Entonação é muito importante. A entonação que eu dou. Isso eu não preciso nem falar o porquê, ok? Mas a entonação, ela é muito importante mesmo. Volume. Outra coisa. Isso aqui eu já vou falar para vocês, é uma dica de oratória que eu vou falar para vocês. Eu confesso, a entonação não me veio na cabeça agora muita coisa para falar da entonação. Confesso. Mas, isso é uma tática. Quando eu não tenho muita coisa para falar, eu simplesmente falo, não preciso falar, a entonação é meio óbvia, aí eu parto para a próxima. Vocês não sabem se eu estou errando ou se eu estou acertando. Essa questão da entonação, eu errei feio. Eu não tenho muita coisa para falar, mas eu não posso chegar aqui na aula com vocês e falar, caramba, entonação, calma aí, gente, o que é entonação? Calma aí, deixa eu lembrar. Vocês começam a lembrar, não tem isso. Vocês não sabem se eu estou errando ou acertando. Então eu tenho esse privilégio, eu tenho essa coisa. Então eu posso, de certa forma, fazer com que o meu erro não fique explícito para vocês. Ok? Isso é uma coisa boa da comunicação. Quando você vai falar em público, as pessoas não sabem se você está errando ou se você está acertando. Então usem isso a favor de vocês. Não sabe de alguma coisa, se perdeu, pula. Mas não deixa o público saber que vocês estão errando. Ok? E aqui não é que eu errei, mas eu não tenho muita coisa para falar da entonação. Então eu usei o meu próprio erro de exemplo para a oratória. Volume. Se eu ficar falando dessa forma, se tivesse 3 alunos aqui, talvez valeria a pena essa voz. Mas tem muitos alunos aqui, então acho que essa voz é essencial. Mas, se tivesse mais alunos, se essa sala fosse maior, aí eu poderia aumentar um pouco minha voz. No
falar dessa forma. Muitas das vezes eu falo dessa forma, quando eu estou dando aula em escola pública, que os alunos não ficam quietos, que os alunos ficam falando, e aí eu vou aumentando minha voz, e eu falo desse jeito, ok? Mas, se eu estiver falando desse jeito, para 3 pessoas, eu vou parecer um idiota. Então, saber dosar o volume que vocês vão estar falando é muito importante. O que vai adiantar? Tá falando desse jeito, com o microfone na mão, caramba, eu tô com o microfone. Com o microfone eu consigo falar mais baixo, o microfone vai fazer com que minha voz vá. Então, saber, porque tem gente que não sabe controlar o volume também. Então, saber controlar o volume, estou falando no microfone, pode falar baixo. Mas, o volume precisa sempre estar atrelado com todo mundo tem que estar ouvindo. Não posso estar falando baixo e a pessoa está... Todas, se tem aqui, ó, todo mundo nessa sala, todo mundo precisa estar ouvindo com clareza, daqui até a última pessoa que está lá, todo mundo precisa estar ouvindo com clareza tudo que eu estou falando. E isso é o volume, ok? Aqui é algo muito importante. As pausas. Se eu ficar falando, fica uma montanha russa, vocês vão se perder. Usar as pausas para as coisas importantes que eu tenho para falar é muito importante. Ó, aqui eu só estou falando na pausa, mas parece que é algo muito importante que eu vou falar para vocês. Mas não é, só estou numa pausa. Então, saber usar a pausa é saber trazer o suspense. Como eu estou falando muito, o silêncio fica incômodo. Saber usar o silêncio na minha apresentação é muito importante. Saber usar essas pausas. Eu vou falar no final como que vocês podem ter um final impactante usando as pausas. Saber usar a pausa é importantíssimo. Ok? Oratória é mais fácil falar, mas saber usar o silêncio também. Conteúdo com clareza, tá bom? Vocês precisam ter o conteúdo, e eu já vou falar nos próximos slides o porquê disso, porque o conteúdo é muito importante, ele ter clareza, ele ter uma estrutura, logicamente, de começo, meio e fim, ok? Vocês entenderem essa estrutura do conteúdo de vocês e o foco, vocês precisam ter o foco, isso é importante. Aqui eu poderia... aquela história que eu falei do agente secreto da minha produtora, eu podia ficar 10 minutos falando daquele exemplo, mas aí eu ia perder o foco da minha apresentação. E tem gente que faz isso, tem gente que começa a falar e vai lá para a Rússia, começa a contar a história de outras coisas e perde o foco da apresentação. Então, se vocês têm coisas para falar, vocês podem ir para outros caminhos, mas sempre tem que voltar para o fio da meada que vocês estão e sempre manter o foco na apresentação de vocês e no que vocês estão falando. Não percam o foco. O foco é importantíssimo também. E a conexão com o público. A empatia. Eu preciso gerar empatia com vocês. De certa forma, vocês precisam gostar de mim. Eu preciso fazer com que o público goste de mim. Se o público não me conhece, é muito mais fácil. Porque eu não preciso fazer muita coisa. Tá? Eu não sou uma pessoa ridícula, horrível e escrota. Então, gerar, de certa forma, uma empatia com o público é importante. Ok? Aí você ser uma pessoa mais sorridente, você ser uma pessoa mais gentil. A empatia ela é bem legal. O olhar que eu falei para vocês, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou olhando para vocês. Para os alunos que não estão prestando atenção, quando eu olho para ele, eu de certa forma estou falando, presta atenção em mim. Eu estou olhando. Então quando eu olho, eu capto atenção. Se eu fazer a apresentação, e a gente faz isso olhando para uma pessoa só, e aí eu falo, e aí normalmente a pessoa vai para uma pessoa que conhece, para um amigo, e fica falando a apresentação toda, olhando para a mesma pessoa, as pessoas vão dispersar. Ah, pô, eles não estão falando comigo. Então quando eu estou olhando para todos vocês, eu dou a sensação para vocês que eu estou falando com cada um de vocês. Por isso que é importante quando vocês forem falar, vocês olharem para as pessoas, para todas as pessoas, e não tenham medo do olhar. Isso é uma coisa que eu aprendi no teatro. A gente tem muito medo do olhar das pessoas. O olhar intimida muito. Quando vocês se acostumam a olhar para o outro, perder o medo do olhar, as coisas vão facilitar a comunicação de vocês. Então não tenha medo de olhar para as pessoas. Olhe, ok? Perca esse medo do olhar. Porque uma das coisas que mais deixa a gente com medo é o olhar do outro. É como se tivessem várias armas apontadas para a nossa cabeça. Tem gente que tem mais medo do olhar do que das armas. É bizarro. E aqui a linguagem acessível. Eu vou me aprofundar no próximo slide porque essa palavra aqui, linguagem acessível,
Preparação é tudo, gente. Vocês se prepararem. Vocês precisam se preparar de alguma forma. Ok? A não ser que vocês estejam tinindo na oratória, tinindo na comunicação de vocês. E aí vocês, que nem eu já domino muito oratória e comunicação, e as aulas que eu dou, que coincidentemente são de oratória e comunicação, eu também já domino. Então, eu tenho esse luxo de às vezes não me preparar tanto e vir aqui e conseguir dar uma aula bacana. Mas, se eu me preparasse, essa aula que foi bacana seria muito melhor. Ok? Então, quanto mais vocês se preparam, melhor vai ser a apresentação de vocês. Conheça o público, isso é muito importante, gente. Vocês conhecerem o público de vocês. Eu dei aula na escola pública dos primeiros aos quintos anos. Primeiro ano fundamental, segundo ano fundamental, terceiro ano fundamental, quarto ano fundamental e quinto ano. A aula que eu dou para o quinto ano não é a mesma aula que eu dou para o primeiro. A minha linguagem muda. Quando eu estou dando aula para o primeiro ano, eu tenho uma forma mais lúdica de falar. E eu falo dessa forma, quando eu estou falando com o primeiro ano. Né, gente? Ó, eu falo assim, e aí eu vou falando com eles dessa forma, porque eles trabalham mais com o lúdico. Senão, se eu não falar dessa forma, eles vão ficar olhando para o teto, eles vão olhar para qualquer coisa, menos para mim. E se eu der uma aula para vocês assim, com essa linguagem que eu falo no primeiro ano, eu vou parecer um idiota. Então eu preciso saber dosar o modo que eu falo. Com cada público eu preciso falar de uma forma diferente. A aula que eu dou para vocês seria uma aula diferente se eu desse uma aula, por exemplo, para o doutorado, para o pessoal do direito da faculdade. É uma outra, eu preciso entender o público, saber o modo que eles falam, o modo que eles são, o modo que eles vivem e tentar se adaptar para o meu público. Para que todas as pessoas consigam, eu falei lá no começo da aula, para que todas as pessoas consigam entender 100% o que eu estou falando. Então, entender o público é essencial, ok? Isso principalmente para quem vai dar aula, para quem quer ser professor, ok? Vocês vão ter, eu já tive alunos de várias formas, já tive alunos de várias idades, e para cada idade eu preciso falar de uma forma diferente, ok? Estude bem o tema. Estudar o tema é muito importante também, para que você se sinta confiante. Quando você está com o tema estudado, quando você está com o tema na cabeça, eu consigo fazer isso que eu estou fazendo. Eu vou ler uma coisinha e já falo com vocês, porque eu estudei muito esse tema que eu estou falando. Quanto mais eu estudei, mais coisa eu vou ter para falar, mais coisa eu vou ter para improvisar. Ah, eu errei, esqueci de alguma coisa, mas eu já tenho outra, porque eu estou com o tema tão estudado na minha cabeça que eu errei, mas eu já tenho outra coisa para falar. Então, estudar vai te ajudar também nessa questão dos improvisos, que acontece muito quando você está falando em público. Acontece toda hora. Você vai estar toda hora improvisando. E quanto mais domínio você tiver do tema, mais fácil vai ser essa improvisação. Estrutura sua fala. Início, aqui é legal. Como que vocês acham que eu introduzi a aula? Qual foi o que eu usei na introdução? Que está aqui dentro da oratória da comunicação. Apresentação. Porém, mais do que isso, eu me apresentei, sim, tá certo. Mas teve uma coisinha que eu fiz, que eu sempre faço no início das minhas aulas. Oi? Como? Sim, eu estruturei também. Mas o que eu estruturei? Quase. Mas não é isso. É quase uma interação, mas não é uma interação ainda. Sempre quando eu vou ter, isso é mais uma estrutura de aula, uma estrutura de apresentação. Quando eu começo uma apresentação, eu começo falando por que é importante vocês ouvirem o que eu vou falar, ok? Seja para qualquer coisa, sei lá, vocês vão fazer uma apresentação na igreja, vai falar de Jesus, por exemplo. Por que é importante a pessoa conhecer a palavra de Jesus? O que é importante, o que vai mudar na vida dela ela conhecer aquela palavra, por exemplo? Isso para qualquer coisa. Vocês comecem a fala de vocês introduzindo por que as pessoas precisam ouvir o que você vai falar. E aí, no começo da aula eu falei, por que o oratório é importante? Por quê? Para deixar as pessoas no começo, caramba, eu preciso assistir isso até o final, para conseguir introduzir na minha vida tudo isso que ele falou no começo. Então, introduzir, sem mentir, sem aumentar, mas falar por que o que vocês vão falar é importante, é um bom caminho para começar uma apresentação. Por que é importante as pessoas ouvirem o que eu vou falar? Aí no meio, fazer o que eu estou fazendo, aí
Aí vocês comecem a apresentação de vocês, depois que vocês introduziram por que é importante ouvir o que eu vou falar, agora vocês falam o que vocês vão falar. E vocês precisam ser coerentes com o começo. Não adianta, é muito importante vender um peixe maravilhoso na hora da apresentação, não ser nada disso. Então vocês precisam ser, o começo precisa ser coerente com o meio. Vocês precisam ser sinceros com a apresentação de vocês. E aí no final, eu vou deixar para falar do final no final. Eu vou falar como que finaliza uma apresentação no final da apresentação. Ok? Mas o final ele é muito importante. Duas coisas que são muito importantes. A primeira impressão e a última impressão. A primeira impressão normalmente não é mais superficial. A primeira impressão está atrelada à aparência, está atrelada à roupa. Quem nunca me viu aqui, por exemplo, sempre a primeira impressão conta. Olha aquele professor ali, ele é muito novinho, né? Ele é novo, caramba, será que ele vai conseguir dar aula legal? Não sei o que, começa a passar coisa na nossa cabeça. E isso é quase normal no mundo de hoje, porque no mundo de hoje a gente tende a, de certa forma, uma frase bem brega, clichê, julgar o livro pela capa. A gente sempre faz isso, ok? Então essa superficialidade sempre está na primeira impressão. Então vocês saberem se vestirem bem para o lugar que vocês vão estar, se arrumar bem, estar bem vestido, estar bem trajado, tudo isso ajuda nessa primeira impressão. A primeira impressão conta muito. Ela vai editar tudo que as pessoas vão achar de você. Infelizmente, eu acho isso muito ruim. E a última impressão. Eu posso ter tido uma aula chata, mas se eu finalizar a aula de uma forma legal, vocês vão sair com essa impressão. Vocês saem com essa última impressão. Ou o contrário, eu tive uma aula maravilhosa, mas se eu finalizo ela mal, se eu finalizo ela ruim, caramba, já era. Daí tudo que eu falei meio que vai por água abaixo. Porque eu não finalizei de uma forma legal, ok? Então saber finalizar é muito importante. Ainda mais em falas curtas, vocês vão falar em público por 2 minutos. Caramba, vocês têm 2 minutos para falar. Finalizem bem, porque aí as pessoas vão esquecer do 1 minuto e meio que vocês falaram e aquele final vai ficar na cabeça das pessoas, ok? E eu já vou explicar como que a gente pode ter um final legal numa apresentação. Dica, use mapas mentais, é isso aqui, ó. Vocês podem usar isso aqui, ó. Vocês podem escrever isso aqui no papel, escreve de várias formas do jeito que vocês entendam. O bom mapa mental é o mapa mental que vocês entendem, ok? Como vencer o medo de falar em público? Essa questão do medo de falar em público. A respiração é importante. Eu que venho do teatro, que aqui também atuo, se eu quero ficar nervoso, tem personagens que eu preciso ficar nervoso. Eu coloco minha respiração mais para cá e eu vou trazendo a respiração para depois trazer a emoção. A respiração ela traz a emoção. Então, se vocês estiverem nervosos, controlar a respiração, vocês vão estar enganando a mente de vocês, vocês vão estar enganando o corpo de vocês para vocês ficarem mais calmos. Então, respira fundo. Às vezes parece loucura, mas saber controlar e saber dominar a respiração vai ajudar vocês a ficarem menos nervosos. Vão por mim. Então, vai começar a apresentação, senta, respira e vai controlando a respiração. E aí não adianta controlar a respiração antes de chegar com... Não, controla a respiração quando vocês estiverem no palco. Vão controlando a respiração de vocês. Quando vocês se acostumarem, vai ser uma coisa mais simples. Vocês já vão controlar a respiração, vocês não vão nem precisar controlar a respiração de vocês. Mas quando vocês ficarem nervosos, prestem atenção na respiração. Treino mental, visualização. Antes de fazer uma apresentação, essa apresentação vai ser muito importante, faz um treino mental com vocês mesmos. Treinem, se visualizem, treinem na frente do espelho, se filmem vocês falando, porque aí depois vai ser muito incômodo ver vocês falando no vídeo. Mas ali vocês vão perceber o erro que vocês estão cometendo. Então fazer esse treino mental, ou muitas das vezes nas aulas, eu acordo mais cedo para dar aula aqui, eu vou falando, eu vou falar disso. Aí eu vou falando, eu vou criando o conteúdo da aula. Às vezes eu crio uma semana antes, ou durante a semana, um dia antes. Mas sabe onde eu vou fazer o meu treino mental? Quando eu venho de mototáxi. No caminho, eu vou treinando. Daqui a pouco eu começo, eu treino. E na minha cabeça, eu sou meio doido, isso é uma doideira minha. Que às vezes quando eu vou ter entrevista, quando eu vou participar de algum podcast, quando eu vou participar de alguma coisa, eu ando na rua e eu vou andando e eu fico falando comigo mesmo na rua. Eu fico treinando, meio que vendo o que eu vou falar, as coisas que eu vou falar. Então, treinar na cabeça de vocês é legal para vocês chegarem e terem mais confiança. Às vezes, esse treino mental ajuda muito,
E para mim me ajuda muito. No caminho, por exemplo, vou dar uma aula, no caminho da aula vou colocando, falando as coisas na minha cabeça e isso me ajuda muito. Então, lembra, vocês estão dentro da cabeça de vocês. Então, se vocês vão enchendo a cabeça de vocês do que vocês vão falar, vai facilitar quando vocês virem falar comigo. Prática com pequenos grupos. Eu fiz isso nessa aula, hoje, que eu precisava controlar o tempo. Aí eu usei meu pai e a cuidadora do meu pai, que meu pai ele precisa de cuidados médicos, então eu usei o meu pai e a cuidadora dele de cobaia. Então eu dei essa aula aqui que vocês estão tendo aqui hoje para controlar o tempo. Então eu treinei a minha apresentação com pequenos grupos. Então vocês podem fazer com o namorado, com a namorada de vocês, com pessoas que vocês confiem, com o pai, com a mãe. Pô, preciso falar, é 20 minutinhos só, senta aí, só para falar com. E aí vocês, mas aí a pessoa não pode ficar dando risada, a pessoa não pode zoar, precisa ser levado a sério o que vocês vão falar, ok? A apresentação de vocês. E aí treinar com pequenos grupos vai ajudar. Ok? Como se vocês tivessem um jogo e vocês treinaram antes do jogo. Se vocês treinam, a chance de vocês irem melhor sempre vai ser grande. Tá bom? Conhecimento gera confiança. Então, se vocês tiverem um laboratório, vocês vão estar falando de história, por exemplo. Eu vou estar falando de história e eu tenho uma boa oratória. Se vocês não entendem de história, eu consigo enganar vocês com a minha oratória. Mas se eu for falar para um professor de história, eu posso ter a melhor oratória do mundo. Ele vai falar, pô, o que ele está falando é mentira. Ok? Então, se você tem uma boa oratória e não sabe o assunto, você consegue enganar as pessoas que não sabem o assunto. Muito bem. Mas, não façam isso. Tenham conhecimento do que vocês vão falar. Estudem o que vocês vão falar. Porque o conhecimento gera confiança para quem está ouvindo. Você vai passar a ter mais credibilidade para quem está te ouvindo. Isso é óbvio. Não preciso nem falar o porquê. Dessa vez eu não estou errando não. É óbvio realmente. Técnica de estado de presença. O que é técnica de estado de presença? Muitas das vezes a gente tem medo de falar também, a gente tem medo das coisas, porque ou a gente está preso no passado, ou a gente está pensando no futuro. Preso no passado por alguma coisa que aconteceu, caramba, a última vez que eu vim aqui, eu falei mal, não sei o quê. Aí você fica pensando nisso, já era. Cagou a tua apresentação. Ou pensar no futuro, caramba, eu estou falando aqui, mas o que será que as pessoas vão achar? Como é que será que esse vídeo vai ser visto? Se eu estiver falando aqui com vocês, pensando, como se esse vídeo vai ficar bom, se tá bom, se as pessoas vão gostar, ferrou, já era. Então eu preciso estar aqui no presente, no agora, eu quero estar aqui no chão, eu preciso estar aqui no estado presente. O agora é o agora, o depois é o depois. O presente que importa, esquece o futuro, esquece o passado. Foca no presente, foca no agora, ok? Focar no estado presente impede que vocês fiquem nervosos, impede esse medo de falar em público. Eu estou aqui, eu esqueço o que eu vou fazer, o que eu vou. Eu faço tanto isso que. Pode falar. Oi? Vem aqui mesmo. Ah, tá. Se eu estou aqui falando, se eu estou aqui no presente, eu estou aqui. Então, estar no presente é muito importante, tá bom? Não pense no futuro ou não pense no passado. É aqui, tá bom? Aí, não, calma aqui. Aí aqui, ó, por que vocês acham que a gente tem medo de falar em público? Me responda essa pergunta. Oi? 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 Julgamento. Medo do julgamento. É uma boa resposta. A gente não está acostumado com o olhar, primeiro. A gente somos seres tribais e não estamos acostumados com o olhar das pessoas. Com muitas pessoas olhando para a gente. Isso é uma coisa. Segunda coisa, medo do julgamento. A gente fica pensando, o que será que as pessoas vão achar de mim? O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar de mim depois? Mas, como que anula esse medo do julgamento? E aí é uma questão muito mais complexa, tá? Não é só, é uma dicasinha, tudo que eu estou falando aqui não é uma dicasinha que vai ser uma fórmula mágica que vai fazer com que vocês percam medo. Isso tem a ver com a autoconfiança de vocês, a autoestima de vocês. Se vocês forem para uma apresentação pensando, caramba, eu estou horrível, estou muito feio, não sei o que, já era. Cagou tudo. E se vocês têm problema de autoestima, isso vai atrapalhar no palco.
poxa, caramba, as pessoas não vão gostar de mim, se vocês não têm autoconfiança na personalidade de vocês, vai atrapalhar vocês também. Então, se vocês têm autoestima, estão bem resolvidos com a beleza de vocês, estão bem resolvidos com a confiança de vocês, pô, a pessoa está me vendo 20 minutos, ela não sabe quem eu sou, eu sei da minha história, eu sei quem eu sou, eu sei da minha trajetória, eu me conheço, eu me admiro, eu gosto do que eu faço. Isso vai te ajudar, porque isso vai gerar confiança quem está te ouvindo. Então, autoestima e autoconfiança é muito importante na comunicação. E trabalhar isso dentro de vocês, se resolver bem dentro de vocês, vai ajudar aqui. Porque isso está totalmente atrelado com o medo de falar em público. Completamente atrelado. E aí isso você pode resolver com a questão de controle emocional, na terapia, ou com vocês mesmos, se resolvendo com vocês mesmos. Tudo que externaliza está dentro da gente. E aqui, eu vou dar um exemplo, que eu já dei esse exemplo para vocês. Diminuir o momento. Eu vou dar um exemplo rapidinho do Oscar. Todo mundo já viu o Oscar? Todo mundo já viu? Todo mundo sabe que é o Oscar? São 24 categorias e é o prêmio mais importante do cinema. Eu vou dar o exemplo do Oscar, que eu sou do cinema, eu trabalho com cinema também. Vamos supor que eu ganhei o Oscar. Ganhei o prêmio de melhor roteiro no Oscar. Eu posso, se eu ganhei e vou lá dar o discurso, eu posso ver isso de duas formas. Primeira forma, caramba, esse é o prêmio mais importante do cinema. Milhões de pessoas vão estar me vendo. Todo mundo vai estar me vendo. Esse é o momento mais importante da minha vida. Se eu pensar assim, a chance de eu chegar aqui e ficar nervoso é muito grande. E o nosso ego condiciona a gente a pensar assim. Agora, se eu pensar dessa forma aqui, ó, caramba, são 24 categorias. Eu sou só mais um dos 24. É só mais uma cerimônia de 100 cerimônias. Eu gosto muito de ver o Oscar. Vocês acham que eu lembro quem ganhou o melhor roteiro desse ano? Talvez eu até lembre. Mas eu não vou lembrar o que o cara falou no discurso dele. A gente não lembra. A grande maioria, 95% das pessoas que não estão vendo o Oscar, eu tenho um número aqui, vão ver e depois de 2 dias vai esquecer o que você falou. Talvez quem lembre são as pessoas que te conhecem, são as pessoas mais próximas. Mas a grande maioria, para a grande maioria do mundo, vocês vão ser só mais um que não está lhe falando. Eu estou dando o exemplo do maior festival, da maior cerimônia de cinema do mundo. Imagina se vocês forem dar uma entrevista na Band, que vai passar no meio-dia na terça-feira. Alguém aqui vê jornal? Vê alguma coisa que passa na televisão? Vê televisão, Jornal da Tribuna? Alguém viu recentemente o Jornal da Tribuna? Quem viu? Você viu? Você viu quando? Ontem. Você lembra do que alguma pessoa de ontem falou no Jornal da Tribuna? Teve pessoas. Você lembra das pessoas? Mas você lembra o que ela falou? A gente normalmente não lembra. Então, quando a gente diminui o momento e fala, caramba, eu estou aqui falando, mas daqui 5 minutos a pessoa que vai estar vendo na televisão já esqueceu o que eu falei, né? Quando você diminui o momento, a chance de vocês estarem mais confiantes é maior, ok? Então, diminua o momento. Não faça com que o ego aumente o momento, porque isso vai atrapalhar para... Acende a luz aí, por favor. Isso vai atrapalhar o controle do medo de falar em público, ok? Pode passar. Comunicação verbal e não verbal. Aqui eu vou tentar passar rápido. Comunicação verbal é palavras, vocabulário e clareza. Então a verbal é tudo que eu falo. A verbal é muito importante, tudo que eu estou falando. Mas a não verbal, facial, meu rosto, os gestos que eu faço, o contato visual, que foi o que eu falei, e o meu tom de voz faz parte da comunicação não verbal. E 55% da comunicação é não verbal, ou seja, a maior parte, o que vai passar a minha comunicação para vocês, a maior parte é a comunicação não verbal. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático. Eu quero que todos vocês me apontem, façam assim com a mão e me apontem o dedo indicador. Ó, 99% de vocês apontou esse, sendo que o dedo indicador é esse. Por quê? Porque vocês seguiram a minha comunicação não verbal.
A minha comunicação não verbal foi essa. Eu fiz isso com vocês. Porque vocês estão muito mais atentos no que eu faço do que o que eu falo. Eu falei de dedicador, mas vocês seguiram o que eu fiz. Então a comunicação é isso. As pessoas vão prestar mais atenção na comunicação não verbal do que na comunicação verbal. Isso foi um exemplo vivo disso. Ok? Pode passar. Aí aqui técnicas de envolvimento. De como você envolveu o público. Isso aqui é bem bacana. Aqui eu faço toda hora. Faça perguntas retóricas ou reais. Eu estou fazendo isso toda hora com vocês. Porque quando eu faço pergunta, eu envolvo vocês na minha apresentação. Ó, eu já dei esse exemplo. E eu vou falar de novo. Alguém sabe por que o pneu... Lembra do pneu? O pneu do caminhão, o pneu do carro. Por que o pneu tem aqueles negocinhos que fica assim, ó, dentro do pneu? Aqueles negocinhos. Alguém sabe por que acontece isso no pneu? Por que tem isso? Você sabe por quê? O pneu tem aqueles negocinhos? Aqueles cabelinhos. É erro de fábrica, mas todos têm? Todos? É para não derrapar? Você acha que é para não derrapar? Alguém consegue falar alguma coisa? Oi? Não serve para nada? Sabe para que serve aquilo ali? Eu não sei para que serve. Eu usei uma tática de oratória com vocês. Eu fiz várias perguntas e quando eu faço várias perguntas, vocês ficam, caramba, eu preciso saber disso. Está todo mundo tentando acertar, está todo mundo se envolvendo. Por que o pneu tem... Às vezes vocês estão prestando mais atenção nisso em tudo que eu falei. Porque eu fiz eu usei esse tipo de tática. Agora vocês estão querendo saber por que o pneu tem aqueles negocinhos. Porque eu usei uma tática para vocês prestarem atenção no que eu estou falando. Fazer perguntas, como envolver o público, é muito importante. Ok? Use histórias ou exemplos reais. Eu fiz isso também. Para dar um exemplo, eu usei a história do agente secreto, dos meus amigos da produtora. Então, usar histórias, usar exemplos, fazem com que a gente se conecte com as pessoas. Então, mas também você não pode se perder, é o que eu falei do foco, não pode se perder na história. Mas usar uma história, usar um exemplo para falar o que vocês estão falando, é bacana na apresentação também. Varie a voz e faça pausas estratégicas. Já falei sobre variar a voz, de você variar a sua voz conforme você estiver falando. Às vezes eu falo um pouco mais baixo. Às vezes, quando eu vejo que algumas pessoas começam a falar um pouquinho, eu já falo mais alto para forçar. Então, variar a voz na apresentação é legal. E usar pausas estratégicas. Quando eu fiz a pergunta, eu usei uma pausa. Em alguns momentos, enquanto eu estou falando, eu uso a pausa. Ok? Interagir com o público. Eu estou falando, mas se eu estiver falando sozinho, se eu não interagir com vocês vão perder a atenção em mim. É normal. Então eu preciso interagir com vocês, falar com vocês, perguntar com vocês. E aí, é que aqui vocês são alunos que não interagem tanto. Tem alunos que interagem muito. Então controlar essa interação é importante. Como vocês não interagem, eu preciso forçar vocês a interagirem. Mas tem alunos que eu preciso controlar um pouco. Se deixar, eles dão aula por mim. Tá bom? Então eu preciso também controlar essa interação. E humor sutil e empatia. Ó, isso aqui é importante. Por que eu estou falando do humor sutil? Se eu forçar o meu humor, se eu forçar a ser engraçado com vocês, ferrou. Porque as pessoas percebem isso. Então, se eu já tem pessoas que já nascem com humor dentro delas. Então, se é natural o seu humor, use ele. Agora, não tente forçar o humor, ok? O humor é bem importante, ele gera conexão, mas se você não tem humor, a não ser que você tenha um controle de punchline, da piada, de não sei o que, existe essa questão de como você fazer o humor acontecer. Mas se você não sabe, não force o humor, porque forçar pode gerar até antipatia para as pessoas. Pode passar. Erros comuns. Falar rápido demais, foi o que eu falei. Falar rápido demais faz com que a pessoa boie na maionese. Então, ter um ritmo legal na sua fala faz com que as pessoas prestem atenção. Não olhar para as pessoas, tá? Foi o que eu falei, eu estava falando aqui, e não olhar para vocês. Já expliquei sobre isso também. Se eu não olho para vocês, eu não forço vocês a prestarem atenção em mim.
Ficar parado ou travado, se eu ficar parado aqui e falar com vocês, e ficar parado a apresentação toda, e ficar parado aqui, não vai ser tão legal, tá bom? Eu preciso estar me movimentando de alguma forma, a não ser que, sei lá, você vai fazer uma apresentação que você vai estar sentado, aí pode ser, mas até sentado você pode fazer movimentos, ok? Nunca totalmente travado. Usar vícios de linguagem, isso acontece muito, vícios de linguagem. Né? Tem gente que toda frase que termina fala né, aí eu tô falando né, e às vezes, normalmente o vício de linguagem, né, a gente nem percebe, né, que a gente está falando às vezes de linguagem, né, mas a gente fala toda hora, tem gente que usa o né todo momento, tipo, quando vai contar uma história, aí tipo, aí eu peguei essa carteira aqui, tipo, aí eu fui comprar, aí tipo, ela tava lá, né, aí tipo, tava R$3, aí tipo, eu vi, tava R$5, tem gente que fala tipo toda hora. Entendeu? Qualquer final de frase, entendeu? E o famoso é isso. Eu já falei 1 milhão de vezes. Finalizar a sua fala. E o é isso, eu comecei a perceber nas minhas próprias falas. Eu vi que nas minhas próprias falas, eu estava sempre finalizando com é isso. Eu estava vendo vídeos antigos meus, eu falei, caramba, por que você finaliza com isso? Aí eu comecei a ver que era um vício de linguagem meu. Foi é isso. É isso. Normalmente stories, quando vocês vão falar em stories, normalmente, pode perceber, normalmente quando a pessoa vai falar em stories, ela sempre termina com isso. Então, é isso. E aí se eu falo, estou falando, e eu finalizo com é isso, vai dar a impressão para vocês que, qualquer coisa isso aqui, é isso, gente. Isso é o que eu estou falando. E aí, quando eu for finalizar, eu vou mostrar a diferença dos dois, ok? E ficar lendo slides. Aqui eu estou lendo e eu estou falando com vocês, é um exemplo vivo. Se eu ficar lendo toda hora, primeiro que eu vou ficar de costas para vocês, mas ficar lendo slides, cai porque eu falei de ficar lendo, ficar decorando. Ler rapidinho, 2 segundos e já venho aqui falar. Eu preciso falar com vocês, eu preciso fazer essa interação com vocês, eu preciso fazer essa aula ser como se fosse uma conversa, senão não vai dar certo. Vai passar. Aqui, dicas de ouro para uma apresentação de sucesso. Treinar em voz alta, foi o que eu falei. Treina e sempre treina em voz alta para vocês se acostumarem com a voz de vocês. Normalmente a gente não é acostumado com a nossa própria voz, então se acostume com a voz de vocês. No microfone, treine no microfone, porque o microfone muda e é normal gerar estranhamento na primeira vez que vocês forem falar no microfone. Então, tem essa questão de falar no microfone, fale no microfone, porque aí vocês vão se acostumar. Grave sua apresentação e assista, já falei sobre isso, de gravar o vídeo e assistir. Faça anotações por tópicos, nunca textos longos. Os tópicos que eu falei das palavras, não se alonguem nos textos. Façam com que seja o mais fácil possível de vocês baterem no olho e já falarem, ok? Adapte sua fala ao público. Essa aula de oratória, eu posso dar a mesma aula de oratória para crianças do 1º ano do ensino fundamental. Eu posso dar essa aula para crianças do 5º ano. Eu posso dar essa aula para pré-adolescentes, para adolescentes, para adultos, para um público de faculdade. Essa mesma aula que eu estou dando. Mas saber adaptar o que eu vou falar na linguagem do meu público é muito importante. E seja você mesmo, ok? Naturalidade na hora de falar. Não mudem a personalidade de vocês. Isso aqui é uma ênfase. E uma ênfase é importante na apresentação. Quanto mais eu enfatizo, mais eu falo. Isso é importante. Às vezes, não pode repetir muitas vezes, mas repetir algumas coisas, você enfatiza o que você vai estar falando. Ok? Pode passar. E aqui chegamos no encerramento. Chegamos no final. Agora, eu vou usar esse tópico final da aula para falar sobre final de apresentação. Lá estava lá escrito, ou você finaliza com impacto, ou você finaliza com uma frase de efeito. Eu vou usar essa frase de efeito de exemplo, ok? Então a gente vai finalizar e eu vou mostrar para vocês 2 finais possíveis. Lembra que eu falei, o final da apresentação é muito importante. Eu vou começar pelo certo e depois eu vou para o errado. Ó, essa frase aqui, normalmente frases de efeito são legais para finalizar uma apresentação, porque assim que eu vou finalizar essa apresentação falando de como finalizar. A aula de oratória é muita metalinguagem. Eu
eu falo de oratória enquanto eu uso oratória. Eu vou falar sobre o final no final. Se você não se comunicar bem, alguém vai decidir por você. Ou seja, se a gente não se comunicar bem nas nossas vidas, se a gente não falar bem nas nossas vidas, se a gente não tem uma boa oratória, uma boa comunicação, normalmente no trabalho, na vida pessoal, no relacionamento, as coisas serão decididas por nós. Então dominem a oratória, dominem a comunicação, para que vocês sejam seres humanos melhores na vida pessoal, no relacionamento que vocês vão ter na vida de vocês, no trabalho, ou seja, na vida como um todo. Não façam com que as pessoas decidam as coisas por vocês, decidam vocês mesmos. Sejam agentes principais do futuro e do destino de vocês. Sejam vocês mesmos. E vocês sendo vocês mesmos, e vocês dominando e não deixando que as pessoas dominem as coisas por vocês e façam as coisas por vocês, as chances de vocês serem profissionais melhores e principalmente líderes maiores, essas chances vão aumentar muito. E vocês vão ver a vida de vocês melhorarem muito, se vocês aplicarem tudo isso que eu estou falando na vida de vocês. Obrigado, gente. Esse é o final. Agora, eu vou falar a mesma coisa num final errado. Gente, se vocês não se comunicarem bem, alguém vai decidir isso por vocês. Na vida de vocês, se vocês não terem uma boa liderança, as pessoas vão liderar por vocês. Vocês não vão ter autonomia na vida de vocês. E aí, se vocês não têm uma boa comunicação, as pessoas vão, de certa forma, controlar a vida de vocês. Então, tenham uma boa comunicação para que a gente possa ser seres humanos melhores, gente. É isso, tá bom? Obrigado. É isso. Já era, ó. Caguei na apresentação completamente. Que final horrível, que final ridículo. Imagina se esse fosse o final da aula. Caramba, eu fiquei um tempão aqui falando. Eu faço um final desse e acabou tudo. É isso, eu falei isso. Caramba, é isso, gente. Vai embora, tudo que eu falei é isso, que se ferre. A não ser que vocês queiram diminuir a apresentação de vocês. Aí tudo bem usar isso. Tudo bem. Se vocês não querem se aparecer tanto, quer estar ali, mas não, aí fazer uma finalização dessa vale a pena, se vocês querem ser esquecidos. Agora, se vocês não querem ser, se vocês querem fazer um final impactante, usar o final dessa forma é essencial. E aí tem um tom para finalizar. Ó, eu tô falando no final. E aí eu falo. E aí, ó. E aí no final terminar com obrigado, alguma coisa do tipo. Então eu faço o final e eu falo. E eu falo porque a importância do final é importante. E eu vou falando sobre o final, para que vocês entendam que o final de uma apresentação é muito importante. E aqui eu estou falando sobre o final, usando o final, no tom do final. Obrigado. Ó, eu falei qualquer coisa aqui, mas a questão é como que eu estou falando. Então, ó, é como se fosse uma orquestra. E vai diminuindo e terminando obrigado. É isso, eu gosto de falar que eu chupo aplauso. Você pede o aplauso da pessoa. O jeito que você fala faz com que a pessoa queira aplaudir vocês. Porque vocês falam usando, ó, a pausa, usando o ritmo para finalizar a sua fala. Ok? Então eu vou finalizar agora certo. Vou finalizar de novo. Sejam seres humanos melhores. Vou falar qualquer coisa. Ó, usem a oratória na vida de vocês. Usem a comunicação na vida de vocês. Para que vocês sejam pessoas melhores e para que vocês encarem a vida de vocês de uma forma mais simples, com mais autenticidade, sabendo quem vocês são, entendendo quem vocês são, com mais confiança, com mais liderança. Isso vai mudar completamente a vida de vocês. Que vocês possam ter essa aula e que vocês saiam daqui pensando nessa aula, pensando na aula que vocês tiveram. Cada palavra que eu falei aqui, tentar aplicar na vida de vocês e ver a diferença na vida de vocês.
vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar completamente. Se vocês passarem a ter a técnica e praticar isso, falando em público, na vida profissional, na vida do trabalho, na vida pessoal, vocês vão perceber que a vida de vocês vai mudar. E a oratória é muito importante por conta disso. Obrigado, gente. Finalizei. Então eu usei o tom para finalizar. E a aula acabou. É isso, gente. Obrigado. Não, tô brincando. Vou finalizar assim. Tá, vou finalizar. Finaliza ou não finaliza? Finaliza. Acho que finalizar. Eu concordo com você. Não, eu sei. Brincadeira, sou eu. Concorda comigo? Sim. Então se você concordou, tá concordado. Gente, bom final de semana. Obrigado.